3.000 batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que o Espírito Santo do Senhor nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Hoje quero falar sobre a verdadeira conversão. Existe falsa conversão? Olha, com certeza, sim, existe. Vamos pensar um pouquinho. É impossível eu afirmar para você que eu sou, assim, amante de carne. Gosto muito de carne. E sempre você me vê ao lado de um local com muita carne e um local com muita salada, e nunca me vê, praticamente não me vê comendo a carne, comendo só a salada. Tem alguma coisa errada. Se eu falo que gosto demais de carne, por que tenho a carne ao meu dispor e não a como? Vou comer outra coisa. Bom, também é assim a vida com Deus. É impossível alguém dizer que ama a Jesus e quase nunca se alegrar, se deleitar nas coisas referentes ao reino dos céus. É impossível dizer que somos convertidos e amarmos mais as coisas deste mundo do que as coisas do Senhor. Amar mais as novelas, filmes, seriados do que a exposição bíblica. Amar mais reunião, comida e bebida do que louvor e oração. Amar mais a companhia dos ímpios, a companhia dos crentes. É impossível. Quando gostamos mais das coisas do mundo do que das de Deus, podemos estar evidenciando uma falsa conversão. O que seria então, o que evidenciaria uma verdadeira conversão? Nós vamos, à medida que formos trabalhando aqui, nós estaremos expondo também o contexto da palavra do Senhor. Nós estamos diante de um livro espetacular, desafiador, que revela, que manifesta, não os atos dos apóstolos simplesmente, mas os atos dos apóstolos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a diferença. E tem algumas evidências nesse texto que nos mostram uma verdadeira conversão. E no final você pode comparar a sua, e eu posso comparar a minha conversão, se ela é verdadeira ou falsa. Se há evidências da verdadeira ou evidências da falsa. Vamos lembrar que se não tem evidência da verdadeira, automaticamente tem a evidência da conversão falsa. O que pode destacar, então, uma conversão? Em primeiro lugar, a verdadeira conversão, ela vem de cima, ela vem de Deus. Nenhuma conversão acontece pela emoção. Nenhuma conversão acontece pelo simples ato e vontade humana. Eu posso afirmar com você que a igreja é lugar de pessoas que se reconhecem pecadoras. Não é um clube de amigos sensíveis que necessitam ser servidos o tempo todo. É algo diferente. Talvez essa seja a razão de muitos ingressarem na igreja e dentro de pouco tempo saírem, porque vêm para a igreja porque sentem-se bem, porque estão sendo servidos, porque querem ser servidos. A verdadeira conversão, ela se dá por algo efetuado por Deus no coração. Olha só o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Primeiro, ouvindo o quê? Precisamos retornar para a gente ver algo que está acontecendo.
Veja bem, capítulo 2, no seu início, nós temos a descida do Espírito Santo, o Pentecoste. E o Pentecoste acontece e o povo que está ali, quase 120 mil pessoas, começam a falar em outras línguas. E estas línguas eram interpretadas por vários idiomas e várias nacionalidades que ali estavam, e isto era por volta das 9 horas da manhã. Dado a questão dos acontecimentos, algumas pessoas começaram a questionar se eles estavam embriagados, e Pedro começa um discurso, e o seu discurso não é um discurso de venha para cá e pare de sofrer. O discurso de Pedro não é aquele assim, você é preciosidade aos olhos do Senhor. O discurso de Pedro não é assim, você é o ouro de Ofir, você é a menina dos olhos de Deus. Não. O discurso de Pedro, a mensagem de Pedro é, primeiro, as Escrituras se cumprem hoje aqui. E aí ele está mostrando que a profecia de Joel estava se cumprindo naquele momento. A segunda coisa que Pedro destaca é que Jesus é o varão aprovado por Deus com e através de sinais e prodígios, para que fosse evidenciado que este verdadeiramente é o Cristo, é aquele que o povo judeu esperava. O que ele está dizendo aqui é que este Jesus, ele veio e ele, ao ser morrido, ao ser crucificado, ele não o fez pelo fato de alguém ter uma força, um poder sobre ele, acima do controle do Todo-Poderoso Deus, mas ele diz no versículo 22, o seguinte, varões israelitas, atendei essas palavras, que Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha o 23, sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e vós o mataste. Vós o mataste porque Deus havia determinado que ele morreria. A questão é, o controle está na mão do Senhor. Este é o Filho de Deus, este é o Cristo, e este agora submeteu-se àquilo que Deus o Pai determinou, e vocês o mataram, vocês o crucificaram. Olha só o 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Ele está dizendo que não é algo que está preso à autoridade do homem. Vocês não têm domínio sobre Jesus, até mesmo a morte de Jesus, até mesmo a crucificação de Jesus, não é do domínio de vocês, é da permissão, do desígnio, da presciência do Senhor. Vocês têm essa autoridade porque o Senhor lhes concedeu essa autoridade. Jesus já havia dito isso a Pilatos. Pilatos disse, não vê que eu tenho autoridade sobre você? E Jesus diz, se você não teria autoridade sobre mim, se do Pai não a recebesse. Ele continua dizendo que este Jesus, ele foi profetizado por Davi, não como um morto, não como um crucificado, mas como um ressuscitado. A partir aí dos versículos seguintes, 24, 29 e em diante. Quando chega então no versículo 32, ele reafirma, a esse Jesus Deus o ressuscitou, nós somos testemunhas. Mas, versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto aos que vedes e ouvis. Então, isto tem uma sequência da história que Deus domina, que Deus conduz, que Deus dirige. Esse Jesus veio no tempo de Deus. Vocês mataram porque ele deixou, ou ele determinou, Deus o ressuscitou, vocês não puderam segurá-lo, Deus o exaltou, e agora ele mandou o Espírito Santo, por isso vocês veem o que veem. Versículo 36, ele reafirma, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Preste atenção numa coisa, não tem autoajuda aqui, há um confronto, há uma acusação direta, dizendo, vocês pecaram ao matar o Filho de Deus, mas só tiveram autoridade porque Deus permitiu.
Deus o ressuscitou e Deus o exaltou. Ouvindo eles isto, compungiu-se-lhes o coração. O que é uma compulsão? É uma exigência interna que faz com que o indivíduo seja levado a realizar certas coisas, a agir de determinada maneira. Então há aqui alguém que estava contra o Senhor, matando o Senhor, aquele que estava lutando contra o reino de Deus, de repente, ao ouvir as acusações, o confronto de Pedro, agora algo no coração começa a ferver, algo no coração o seu coração começa a ser incendiado por uma preocupação, por uma vontade estranha. O coração está sendo modificado, o coração está sendo mudado, a vontade do coração está sendo mudada, há algo queimando no interior, há algo queimando no coração, e eles não estão entendendo, porque eles acabaram de fazer algo, mas o coração agora pende para outro lado, e eles ficam assustados com a mensagem de Pedro, uma mensagem que confrontou aqueles corações, e diante disso, então, eles recebem um novo coração, uma nova vida, uma nova vontade. E quem faz essa nova mudança, ou essa mudança do novo coração? Somente o Senhor. Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um coração novo, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Quem estava de um lado, agora tem o coração movido para outro lado. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Assim sendo, a primeira coisa que evidencia uma verdadeira conversão é quando ela acontece pelo Espírito e não pelos meios humanos. A segunda evidência de uma verdadeira conversão é que exige-se ou transforma-se a sua vontade e, consequentemente, há uma mudança de vida. Veja bem, eles têm algo agora queimando no coração. E eles perguntam: que faremos, irmãos? A resposta de Pedro não foi: não, tranquilo, vocês são bonzinhos, Deus ama demais vocês, vem como estão, está tudo bem com vocês. Não, Pedro dirige-se a eles dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. Talvez este seja o problema da igreja até hoje, quando nós não estamos mais exigindo, pregando pela palavra o arrependimento. Quando nós temos convidado pessoas para curtir a bênção da comunhão. E aí a pessoa está carente, ela vem para a igreja, ela senta-se no banco, ela é servida e ela sai feliz porque foi servida, daí então ela quer ser membro da igreja. Mas ela não permanece. Por que não permanece? Porque nem sempre as coisas são quando começam. De repente muda. E de repente alguém frustra. De repente alguém não atende, de repente aquilo que eu queria não acontece, de repente há um período que as coisas começam a ser diferentes, e aquele que vem simplesmente por sentir algo, este sai correndo. Então eu posso afirmar que a igreja não é uma cooperativa onde visamos obter lucro segundo o nosso investimento, ela é um lugar em que nos reunimos para fortalecer nosso amor e serviço, aqueles que não são próximos a nós, ou seja, há algo em nós que muda de lado. Antes eu vivo para mim, antes eu quero para mim, mas a partir desse momento eu tenho uma nova vida, eu começo a viver para a glória de Deus, eu começo a viver segundo a palavra de Deus, eu tomo uma nova direção. As minhas vontades anteriores, elas são tiradas do controle da minha vida e são colocadas agora ao Espírito Santo do Senhor. Se nós lermos lá com o texto que eu citei anteriormente, que é Ezequiel 36, 26, vai dizer que ele muda então o nosso coração, e logo em seguida vai dizer que ele coloca em nós espírito, uma nova natureza, uma nova vontade, e depois ele coloca o Espírito Santo dele em nós para mudar. Então a vontade nossa muda. Não existe nenhuma possibilidade de qualquer salvação sem arrependimento.
A salvação é pela graça, mas a graça me conduz a uma mudança de vida. A graça me conduz a ter uma nova vida. Quando o Espírito Santo muda o nosso coração e coloca nele uma força irresistível de fazer a coisa certa, cabe àquele impulsionado tomar nova postura, nova direção, nova vida, deixar o caminho das trevas e caminhar com e em Jesus, sendo direcionado pela palavra de Deus. O arrependimento é o único meio de se evidenciar a salvação. Ninguém pode ser salvo se não passar pelo arrependimento, mudança, transformação de vida. Nós temos aqui, irmãos, a mensagem central da Bíblia, o arrependimento. João Batista, o texto citado pelo diácono Natan, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, como foi lido, ele chama o povo ao arrependimento. Jesus Cristo, Marcos 1, 14 e 15, depois que João foi preso, Jesus saiu pregando o Evangelho e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependimento pregado por João Batista, arrependimento pregado por Jesus Cristo, e no texto que nós lemos, Pedro dizendo: arrependei-vos, arrependimento pregado pelos apóstolos. Só quando há arrependimento, só quando há transformação de vida, só assim há salvação. Só assim há salvação. Por isso eu quero, assim como nós cantamos há momentos, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos sim repensar a nossa vida, nosso jeito de cultuar ao Senhor. Precisamos repensar o nosso modo de ver a igreja. E ao olhar para a igreja, devemos ver como um local em que eu sirvo, em que eu amo, e não no lugar que eu sou servido e que sou amado. É preciso olhar e dizer: esse tipo de pecado não quero mais cometer, esse tipo de vida, esse estilo de vida não quero mais viver, porque eu agora fui lavado, comprado no sangue do Cordeiro, eu fui lavado no sangue do Cordeiro, eu fui transformado, porque o Espírito Santo moveu o meu coração agora é posse do Senhor, e por isso eu vivo para a glória do Senhor. Nós temos, amados irmãos, a bênção de olhar para este arrependimento. Mas a questão não é só uma mudança de vida. A verdadeira conversão ela é evidenciada pela exclusividade de Jesus. Essa palavra é meio chata para o mundo chato que vivemos hoje. Se tem um mundo chato, se tem uma sociedade chata, é a que nós vivemos hoje. Vivemos hoje um grupo de pessoas que por qualquer coisinha fica chorando pelos cantos, se fazendo de vítima. E quando se fala de exclusividade, ninguém aceita, porque nós temos que viver, segundo a própria sociedade, o politicamente correto. Todo mundo está certo, todo mundo está bom, todo mundo é assim, vamos respeitar todo mundo e todo mundo está bem. Mas não é assim. Olha só o que ele diz ainda no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Não pode ser batizado em nome de outro, só de Jesus, é só em Jesus. Não basta ser presbiteriano, não basta se batizar aqui nessa igreja, ter o seu ter o seu nome no hall de membros da igreja. Não basta vir aqui para a escola dominical, vir aqui para os cultos, vir aqui para os estudos bíblicos, vir aqui para a reunião de oração. Não basta. Não basta ser presbiteriano, ser batista, ser assembleiano, ser o que for, não basta. Tem que ser Jesus e só Jesus. Ele deixou claro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus, o Cristo, só Cristo, só Cristo. A igreja não é lugar de agradar amigos, mas de confrontar pecadores a adorar a Deus. Pedro fez isso, chamando-os ao arrependimento, apresentando-lhe a necessidade de confessar ao mundo, através do batismo, só Jesus e só em Jesus há salvação. Pode-se até alguém amar o próximo, pode ser um bom pai, pode ser uma boa mãe, um bom filho, pode ser um bom religioso com presença constante no templo,
mas fora de Jesus está perdido. Somente e exclusivamente em Jesus há salvação. Nós não podemos ser batizados em nome de Jesus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés e Davi. Nós não podemos ser batizados em nome dos profetas. Nós não podemos ser batizados em nome de João Batista, junto com Jesus. Nós não podemos ser batizados em nome de Jesus e de Maria e de José e dos irmãos de Jesus. Nós não podemos ser batizados em nome de Jesus e o nome dos apóstolos. Eu não posso ser batizado simplesmente em nome da minha denominação. Eu preciso e exclusivamente posso ser salvo somente em Jesus Cristo e confessá-lo como Salvador e meu Senhor. É necessário que olhemos para isso com muito cuidado, porque muitas pessoas caminham como religiosos, mas estão perdidas porque estão ainda presas em Jesus e mais alguma coisa. Jesus mais a tradição familiar, Jesus mais a minha denominação, Jesus mais algum vulto da palavra da Bíblia Sagrada, da história da Bíblia Sagrada, Jesus mais as minhas boas obras, mas não há lugar para ninguém para a salvação. Então a verdadeira conversão se evidencia pela exclusividade de Jesus. Se Jesus não é exclusivo na sua vida como Salvador e seu Senhor, se você tem mais alguma coisa como Senhor da sua vida, seja o que for, inclusive o seu próprio coração, você está perdido e precisa de arrependimento, de nova vida, precisa ser salvo em Jesus Cristo. Em quarto lugar, a verdadeira conversão, ela se evidencia pela habitação do Espírito Santo. Ainda no 38, ele encerra dizendo assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja não é o lugar onde a pessoa, movida pela sua emoção, faz coisas em nome do Espírito Santo, contrárias à palavra de Deus, que ele, o Espírito Santo mesmo, a inspirou. Pelo contrário, todas as ações dos crentes cheios do Espírito Santo são compatíveis com as Escrituras Sagradas. O crente, após o seu arrependimento, sua confissão bíblica, recebe do Senhor, na simbologia do batismo, o dom do Espírito. O Espírito agora passa a ser habitante do seu corpo. É por isso que eu não quero cantar nunca: visite a minha casa, ó Espírito Santo, visite a minha vida, porque o morador nunca será visitante. O morador é dono, o morador é Senhor, o morador manda. E se o Espírito Santo habita no nosso coração, ele manda em nós. Ele não precisa pedir licença para entrar, ele não precisa ser recebido como um visitante, mas ele é o Senhor da nossa vida. E aqui a expressão é uma conversão sincera, é evidenciada numa vida cheia do Espírito Santo de Deus, dominada pelo Espírito Santo de Deus. E o domínio do Espírito Santo de Deus não são ações desordenadas. O domínio do Espírito Santo não são manifestações barulhentas. O domínio do Espírito Santo se evidencia não em cultos fervorosos, animados, cheios de fogo, mas a vida cheia do Espírito Santo é evidenciada num caráter transformado à imagem de Jesus Cristo, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama o próximo como a si mesmo e que vive para a glória do Senhor, ainda que tais ações contrariem a sua própria vida. O Espírito Santo mora e quem mora manda. Pensa na sua casa. Quem determina onde ficam os móveis? Você. Uma visita não pode chegar lá e dizer assim: muda para cá, muda para lá, muda para cá, e você fica até educadamente em silêncio. E quando aquela pessoa sai, você volta com os móveis para o lugar que você acha que é. Por quê? Porque você mora naquela casa. Então, se o Espírito Santo mora no seu coração, se você é templo do Espírito Santo, Ele é que tem que dominar a sua vida, é Ele que tem que dominar a sua vontade, é Ele que tem que lhe conduzir em todas as suas necessidades. O Espírito Santo não é uma posse de uma classe especial de supercrentes, mas de pessoas que sabem quem elas são,
carentes, necessitadas, e sabe quem Deus é, o Todo-Poderoso, misericordioso e gracioso. O dom do Espírito Santo não é algo que você adquire à medida que você determina o que você vai fazer, mas é quando você se esvazia de você mesmo e você diz: eu sou escravo, tu és o Senhor. E aí sim o Espírito Santo entra no seu coração. E esta promessa do Espírito Santo, aproveitando então o sacramento do batismo, diácono Rafael, irmã Sara, esse dom do Espírito não é só para os pais. Olha o que ele diz: e recebereis o Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós temos relatos na Bíblia de vários bebês que já eram cheios do Espírito Santo ainda no ventre materno. Os nossos filhos pertencem ao Senhor e nós precisamos sim viver sob orientação do Espírito Santo, submissos ao Espírito Santo. A nossa língua tem que ser dominada pelo Espírito Santo. Os nossos olhos têm que ser dominados pelo Espírito Santo, os nossos ouvidos pelo Espírito Santo, as nossas mãos pelo Espírito Santo, os nossos pés pelo Espírito Santo. Ele tem que dominar tudo em nós. Aquele que verdadeiramente é convertido, ele é cheio do Espírito Santo, porque ele recebe, sem sombra de dúvida, o dom do Espírito, ou seja, ele passa a habitar no coração, e aí então, ele entra para a vida da nossa família. Aí cabe a nós ser instrumentos de Deus, para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Para encerrar, nós temos ainda outra evidência. Uma verdadeira conversão é evidenciada por uma vida santa. Olha só o que ele diz no versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A igreja não é lugar para aqueles que se deleitam nos prazeres deste mundo. Quem ama o mundo odeia a Deus e não faz parte verdadeiramente da igreja de Deus. Pedro os exortava a saírem do meio, estando no meio. O que ele estava dizendo aqui não é que deveria sair para um local isolado. O que ele estava dizendo é que a partir de agora, aquele povo deveria ter novas normas, novos princípios, novos domínios. Ele estava no meio, mas ele não participava das coisas do meio. Ele não bebia, não comia, não agia da mesma forma que o mundo come, bebe e age. Ele não falava, ele não pensava, ele não andava como o mundo pensa, fala e anda. Porque a partir deste momento não importa o que este mundo está pregando, mas o que nós seguiremos é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Quando alguém levantar que seja a maior lei deste mundo, contrária à palavra de Deus, ainda assim nós obedeceremos a palavra de Deus. Aquele que está no Senhor, ele não pode compactuar com este mundo que odeia a Deus. Não tem como eu manter uma intimidade, uma comunhão com alguém que é contrário à palavra de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. João, o apóstolo, ele escreve isso e ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa. Basta olhar para Eclesiastes. Lá está um homem mais rico do mundo, com uma inteligência esplêndida, que recebeu do Senhor a sabedoria da administração. Era tanta glória, que a rainha de Sabá chega e diz: olha, é muito mais do que eu ouvi, a sua inteligência. Olha, quando eu olho para os seus escravos, eu os vejo melhores do que muitos senhores.
Mas aquele homem resolveu flertar com o pecado. Ele não obedeceu à palavra do Senhor. E ele então resolveu misturar-se com as coisas deste mundo. Ele não salvou-se das coisas dessa geração perversa. E com isso, então, ele perdeu a comunhão com Deus, perdeu a alegria da salvação, ele perdeu o prazer na palavra de Deus, ele perdeu a alegria da comunhão, da congregação, e isso para ele passou a ser um peso na presença de Deus, e Deus agora o manda diante de uma vida em que ele olha e diz, tudo está errado, e ele escreve então o Eclesiastes, e ele fala em Eclesiastes, dizendo assim, tudo que eu fiz materialmente, fisicamente, foi correr atrás do vento, é vaidade. Ele diz, eu tenho riquezas, eu tenho cantores, eu tenho mulheres e mulheres, mas tudo isso é correr atrás do vento, é vaidade. Eu estou dizendo para você aqui neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós juntos venhamos a buscar a santificação, que não tenhamos nenhum trabalho relacionado de comunhão com este mundo, porque este mundo jaz no maligno. Olha só o que o apóstolo Paulo disse, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Vamos lembrar que quando eu recebo o dom do Espírito, quando ele habita o meu coração se torna o santuário de Deus. Porque somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo pois o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, segundo aos Coríntios 6, 15 ao 7, 1. Talvez você possa dizer, mas a salvação, pastor, é pela graça. Sim, é pela graça. Só que a graça me conduz a uma nova vida. A minha vida na presença de Deus evidencia se sou ou não, se pertenço ou não ao Senhor. Eu concluo com algumas afirmações. A verdadeira conversão só é possível quando ela vem de cima, de Deus, do Espírito Santo. Quando o Espírito move em nós, nosso coração é condicionado a querer, saber e fazer a coisa certa, as coisas do céu. A verdadeira conversão não se dá apenas em saber que se está errado. É preciso mudança de vida, arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Jesus pregou isso, João Batista pregou isso, os apóstolos pregaram isso e hoje nós pregamos isso, arrependimento. É impossível ser salvo atribuindo ou acrescentando algo ou alguém mais do que exclusivamente Jesus. Somente Jesus pode dar a salvação. O verdadeiro convertido passa a ser templo, habitação, morada do Espírito Santo e, consequentemente, um proclamador do Evangelho, cuja vida está sob o cuidado e domínio do Senhor. A verdadeira conversão nos coloca em um novo estado de vida, não como um peso, porque quando nós somos verdadeiramente convertidos, os mandamentos do Senhor não são penosos. E agora, então, eu lhe desafio. As evidências apontadas aqui, 5 evidências, elas estão presentes na sua vida, porque se elas não estiverem presentes na sua vida, a sua conversão pode ser falsa
E você precisa agora, neste momento, clamar ao Senhor, invocar a Jesus, para que Ele opere em você uma mudança de vida, lhe dê vontade, e aí então você vai ter o arrependimento, a mudança da sua vida, e aí então você vai dizer: só Jesus é o meu Senhor, só Jesus é o meu Salvador. E aí então você batizado, mostrando para o mundo que só Jesus manda em você, só Jesus lhe salva, só Ele é o seu Senhor. Consequentemente, você passará a ser habitado pelo Espírito Santo do Senhor, e você viverá vida santa, porque a vida santa é o prazer daquele que foi santificado em Jesus. Como está a sua vida? Como você está vivendo? Que a graça do Senhor seja com a sua vida e com a minha. Que haja em nós realmente evidência de uma verdadeira conversão. Vamos orar ao Senhor? Ó Pai, receba, Senhor Deus, agora, neste momento, a nossa oração. Se há em nós, Senhor Deus, e creio que há muita coisa para ser mudada, não peça licença, mas entre e faça a mudança necessária para a nossa vida. Conduza-nos no teu propósito para a glória do Senhor. Se há alguém aqui que não está na tua presença, que está equivocado, ó Pai, que o Senhor nos atenda o coração, sonde o nosso coração e nos abençoe. Nós clamamos ao Senhor em nome